E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui os assuntos da segunda unidade, né, da disciplina de bases terapêuticas do cuidado da saúde, nós iremos focar agora em farmacodinâmica e a teoria dos receptores farmacológicos. Eu acabei citando um pouco em sala, né, quando a gente também citou aí sobre farmacocinética, quais as fases da farmacocinética, e agora a gente vai entender ali a importância da interação, né, no conhecimento de fármaco-receptor. Nós estudaremos alguns tipos de receptores farmacológicos, quais são as diferenças entre esses grupos, diferenças estruturais, no mecanismo de ação, né, como alguns termos e algumas definições que nós já havíamos discutido. Ação dos fármacos no organismo. Aqui só um exemplo, né, de quando a gente estuda farmacocinética, nós estamos estudando o caminho que a droga ou fármaco percorre no organismo, né, vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação ou metabolismo e eliminação. E no caso a farmacodinâmica é como o organismo acaba reagindo à interação do fármaco com os receptores. Então a gente estuda o local de ação do fármaco, como é que se dá esse mecanismo de ação, a ativação desses receptores para ativar a resposta imunológica e os efeitos, né? E tudo isso daqui depende muito de concentração no local do receptor, a quantidade de receptores, a quantidade de fármaco que foi administrado, a absorção, né? Tudo isso está bem interligado. Como nós já vimos bem sobre farmacocinética, agora nós vamos focar aí na farmacodinâmica, certo? Aqui, só simplificando também as etapas, nós vimos sobre drogas, doses sobre a droga administrada, quais os tipos de dose, né? Uma dose letal, dose tóxica, né? Depender do tipo, da concentração, uma dose que tem um efeito máximo, um efeito mínimo, né? A absorção, concentração da droga na circulação sanguínea, as características de absorção, né, o tamanho da molécula do fármaco, polaridade, distribuição, a droga nos tecidos, né, de distribuição depois que ela cai na corrente sanguínea, concentração da droga no local de ação, isso vai acabar influenciando no efeito do fármaco, eliminação, droga metabolizada ou excretada, né, tudo isso daqui diz respeito à farmacocinética. E a farmacodinâmica seria em relação ao efeito farmacológico, né? Como se deu a resposta clínica lá no local de ação, a interação fármaco-receptor, né? Que pode vir a causar uma toxicidade dependendo da dose, né? Se for uma dose bem elevada, ou a eficácia, que é o que nós esperamos, né? Pela uma dose adequada com um efeito farmacológico eficiente. Com relação aos alvos para ação de fármacos, né, eu até já comentei isso, que nós temos ali grupos de alvos farmacológicos, como receptores, canais iônicos, né, enzimas, moléculas transportadoras, né, que estão localizadas nas membranas das células. E a grande maioria dos fármacos importantes age sobre um ou outro destes tipos de proteína, né. Quando a gente pensa em alvos farmacológicos, eles são proteínas e geralmente estão na superfície aí das células. Então, nosso enfoque dessa aula será nos receptores, né? Receptores ligados a canais iônicos, receptores de membrana, receptores ligados a tirosina quinase, receptores nucleares. Esses receptores de membrana são receptores acoplados à proteína G. Nós vamos ver esses quatro, né? A sua estrutura, suas funções, mecanismos de ação, para tentar entender aí uma grande diversidade de como os fármacos eles podem estar atuando no nosso organismo, certo? De uma forma bem de interação fármaco-receptor. Receptores farmacológicos. Proteínas possuidoras de um ou mais sítios que, quando ativados por substâncias endógenas, né, são capazes de desencadear uma resposta fisiológica. E muitas vezes o fármaco ele vai ser semelhante a essa substância endógena, né, para poder causar esse mesmo efeito de uma forma mais acentuada ou até mesmo como inibição dessa substância. Então ali nós temos o sítio de ação, que seriam locais onde as substâncias endógenas ou exógenas, né, no caso os fármacos, interagem para promover uma resposta fisiológica ou farmacológica. Em farmacologia, o receptor é o local onde o fármaco interage e produz um efeito farmacológico.
lembram daquelas características, né, para um fármaco ele ter uma eficácia, ele tem que ter uma afinidade pelo receptor e ao mesmo tempo ele tem que, depois de se ligar, gerar uma resposta intrínseca, né, uma ação intrínseca, que seria justamente ativar esse receptor. Então aqui a gente tem um fármaco, uma célula, né, exemplificação, receptor se ligando, o fármaco se ligando ao receptor e causando um efeito, né, uma resposta máxima eficiente aí dentro da célula. Tipos de receptores farmacológicos, né? Vamos primeiro algumas definições para poder realmente entrar em questão aí daqueles 4 grupos. Os receptores evocam, né, muitos tipos diferentes de efeitos celulares. Alguns deles são muito rápidos, como transmissão sináptica, né, que ocorre em milissegundos, né? A gente tem exemplo aí, terminação aí do axônio, região terminal, com os dendritos, né, de outro neurônio, e ali onde ocorre a sinapse, né? Vocês devem ter visto até na disciplina de processos morfofisiológicos, né? Então aqui são através de neurotransmissores, né, que se ligam a receptores, principalmente a canais iônicos, para poder transmitir aquele sinal ali do impulso nervoso. Então esse é um tipo de mecanismo, um efeito fisiológico, né, mas que tem vários fármacos que trabalham de acordo com a farmacodinâmica, né, a interação desses receptores, né. De alguns neurotransmissores a gente tem fármacos que se assemelham a eles para poder realizar aí o efeito farmacológico. Aqui tem uma animação, né, eu deixei aqui o link e o título para vocês pesquisarem no YouTube, de como ocorre o impulso nervoso, só para vocês se relembrarem um pouco aí de toda essa parte de liberação de neurotransmissores, ligação a canais iônicos e aí a passagem de íons. Outro tipo de receptor farmacológico, né, pelas suas características, são aqueles que ocorrem dentro de algumas horas ou dias, né, não tão rapidamente como os anteriores. Nós temos aí efeitos mediados por receptor e hormônios, né, principalmente hormônios da tireoide, como triiodotironina, T3 e tiroxina T4, que tem como função ali regular o metabolismo. Vários hormônios esteroides, né, derivados do colesterol, progestagênios, glicocorticoides, androgênios e estrogênios, né? E aqui a gente tem uma célula secretora que geralmente ela vai estar produzindo hormônio, pode ser de origem proteica, né, ou com derivado de colesterol, produzido uma célula secretora e esse hormônio é transportado até outras células, né, onde vai realmente se ligar ao receptor de membrana ou um receptor interno e ali ativar a sua resposta fisiológica. Todo hormônio tem seu receptor específico e o número de receptores para um determinado hormônio é bem maior que o necessário para que assim possa ser regulado, porque muitas vezes aquele hormônio ele não vai ser produzido em uma grande quantidade, vai depender muito das características fisiológicas do organismo. Efeitos mediados por receptores de hormônios, aqui eu tenho 2 exemplificações. Quando o hormônio ele é lipossolúvel, né? Essa delimitação aqui seria a célula. Então, o hormônio que é lipossolúvel, ele tem essa característica, ele consegue atravessar a membrana plasmática sem necessitar de um receptor de membrana. Se liga a um receptor que está presente no citoplasma. Depois que ele se liga, ele ativa esse receptor. O mesmo liga-se ao DNA e ativa a transcrição, síntese de RNA mensageiro, síntese de novas proteínas. Então, os hormônios, a maioria deles, acabam encontrando um receptor nuclear que está no citoplasma, que leva para o núcleo e ali pode estar ativando a transcrição de um gene para a produção de uma proteína. Já os hormônios que são hidrossolúveis, eles não conseguem atravessar a membrana de bicamada lipídica, né? Então eles se ligam a receptores que estão na superfície da célula. Quando o receptor é ativado, ele vai ativar outras vias, né, que possam estar ali dentro das atividades celulares. Bem, aqui é um exemplo, né, bem simples, de forma simplificada, aliás, baseado na estrutura molecular e na natureza do vínculo, né, mecanismo de transdução, podemos distinguir 4 tipos de receptores, que são as superfamílias.
Esses aqui são tipos, né, que se diferenciam pelas suas características, e dentro deles a gente tem outros tipos de receptores, né, pertencentes a cada família. Primeiro, canais iônicos controlados por ligandos, pelo próprio nome. É um canal iônico que, à medida que o meu ligando se liga, ele pode ser uma substância endógena, né, ou exógena, seria um fármaco que é semelhante a essa substância endógena, que é produzida normalmente no nosso organismo. Se liga, ocorrendo ali a hiperpolarização, despolarização, com passagem de íons e tendo um efeito celular. Escala de tempo, milissegundos, né? E exemplo, temos aí receptor nicotina de acetilcolina. Sei que são muitos nomes, mas a gente vai vendo detalhadamente cada grupo desses. O segundo são receptores acoplados à proteína G. Esse aqui é um receptor. Nós temos uma proteína G, que nós veremos que elas têm 3 subunidades. E à medida que o ligante ou fármaco se liga ao receptor, ele ativa essa proteína, que pode estar ativando um canal iônico ou outro tipo de proteína que geram mensageiros secundários, né, que pode gerar liberação de cálcio, fosforilação de proteínas, outros mecanismos para gerar um efeito celular. Aqui a gente tem uma cascata, que seria um mecanismo de transdução. Você se liga ao receptor e a partir dali começa toda uma variação de respostas. Ocorre em segundos e, como exemplo, o receptor muscarínico de acetilcolina. Em terceiro, receptores ligados à quinase. Nós temos aqui o receptor e depois que o ligante ou fármaco se liga, ocorre fosforilação de proteínas que ativam outras proteínas para ativar transcrição genética, síntese de proteínas e ali o efeito celular. Como envolve transcrição, né, expressão de proteínas, então o tempo, né, ou a escala do tempo para esse efeito ocorrer demora em torno de horas. Não? São receptores de citocinas. Para quem não sabe, as citocinas elas são moléculas, né, pertencentes ao sistema imunológico, com características para ativar a inflamação, induzir a resposta imunológica ou suprimir a resposta. A gente tem uma grande família de várias citocinas que ajudam aí também na proliferação celular. E por último, receptores nucleares. Se a gente perceber, todos esses aqui eles se ligam a alguma estrutura que está na superfície da membrana, enquanto esse daqui ele passa diretamente da membrana, então ele tem uma característica lipossolúvel. Quando ele passa, ele se encontra com um receptor, todos aqui em R são receptores, que pode estar no citoplasma ou no núcleo, e aí leva diretamente ao DNA. Desculpa. Leva diretamente lá no DNA para ativar a transcrição de genes, síntese de proteínas e o efeito celular. Escala de tempo em horas, receptores de estrógenos, né? E outros tipos de hormônios, que aí você tem um tempo mais prolongado. Bem, isso daqui é com relação à estrutura dos receptores farmacológicos, né? A gente tem aqui, em primeiro, os receptores, canais iônicos controlados por ligantes, né? Aqui, membrana plasmática, tem 4 a 5 subunidades, e depois eu vou só explicar o que seria esse N e esse C, mas é a região N terminal e C terminal, né? Em B, receptores acoplados à proteína G vão ter 7 subunidades, proteína G ligada, região N terminal na parte externa e região C terminal na parte interna. Receptores ligados à quinase são uma subunidade, né, e receptores nucleares, todos eles aqui estão acoplados na membrana plasmática, mas o nuclear está no citoplasma. Esse daqui é onde o fármaco ou a substância endógena se liga. E aqui é onde vai ser o local, justamente onde ele vai se ligar à região do gene para poder estar expressando ou inativando. Aqui é só a estrutura, né, de proteína, só para a gente poder entender essa parte do C e o N terminal. A gente tem uma estrutura primária, né, cada bolinha dessa seria um aminoácido, glicina, leucina, valina. E na constituição, na estrutura dos aminoácidos, né, da cadeia polipeptídica, essa região aqui ela vai ficar como N terminal porque tem um grupo amina. E nessa região aqui,
ser terminal porque termina com o grupo carboxila. Só em questão disso que está exemplificando, certo? A parte externa e aqui a parte interna, mas só muda aí nos receptores nucleares que não estão inseridos ali na membrana. Vamos iniciar aqui pelo primeiro receptor, né, que são os canais iônicos controlados por ligantes. Como característica, eles também são reconhecidos como receptores ionotrópicos, né, por questão da troca de íons, né, por serem canais iônicos. Proteínas de membrana similar a outros canais iônicos, porém eles acabam promovendo a abertura e o fechamento através da ligação de substâncias endógenas e fármacos. Participam da transmissão rápida, incorporam um sítio de ligação ao ligante, né, aí no receptor, no domínio extracelular. Ou seja, aqui nós temos a membrana, a localização do receptor, e eu vou dar alguns exemplos, né, que é justamente os receptores nicotínicos de acetilcolina. Eles têm dois sítios de ligação onde duas moléculas de acetilcolina se ligam para promover a abertura do canal e a passagem de íons, certo? Receptores nos quais os neurotransmissores rápidos agem, né? Escala de tempo aqui, milissegundos. Né? Um exemplo é o receptor nicotínico de acetilcolina. Né? A acetilcolina vai ser um tipo de neurotransmissor que a gente vai estar vendo aí suas funções principalmente realizando aí em fatores no sistema nervoso parasimpático. Então aqui mostra 5 subunidades, vou falar também da estrutura, e duas moléculas de acetilcolina se ligando. Quando elas se ligam, ocorre a abertura do canal e passagem aí de íons, que isso vai acabar realizando uma hiperpolarização ou despolarização, né, dependendo do fechamento da abertura do canal, e vai manter aquele efeito celular ali no local de ação. Aqui tem uma animação, né, para vocês pesquisarem no YouTube, tem um link, também tem um título. Ela mostra que justamente a sinapse, né, de um neurônio para o outro, o impulso elétrico, e que a acetilcolina ela é liberada do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, que tem canais iônicos que são controlados por ligantes, que são acetilcolina, essas bolinhas pretas. E aí quando duas moléculas de acetilcolina se ligam no canal iônico, ele permite aí a passagem de íons, né, pela abertura do canal. Receptores colinérgicos, proteína integral de membrana que gera uma resposta a partir de uma molécula de acetilcolina, ACH. Encontra-se nas terminações neuromusculares, tanto no sistema nervoso central como no periférico, e gânglios pós-sinápticos do sistema parasimpático. Então vamos aqui em relação à estrutura do receptor. Ele tem duas subunidades alfa, né, alfa, uma beta, uma gama e uma teta. Cada subunidade dessa, ela atravessa 4 vezes a membrana, né? E aí cada subunidade aqui da proteína, seriam como se fossem 4 proteínas, formam aí o canal iônico. Então a gente tem como exemplos de receptores colinérgicos. Receptores colinérgicos são aqueles que se ligam à acetilcolina, que está relacionado ao sistema parasimpático. Nós temos o receptor nicotínico, né, um receptor ionotrópico da acetilcolina que possui afinidade com a nicotina, né, que é extraído de uma planta específica, por isso ele recebe esse nome, receptor nicotínico, porque ele também tem afinidade por nicotina. Receptor muscarínico, em vez de ele ser um receptor ionotrópico, né, de canal iônico, ele é metabotrópico, que é o próximo receptor que a gente vai ver, que é justamente do receptor acoplado à proteína G. E ele recebe esse nome muscarínico porque possui afinidade com a muscarina, né, que é uma substância de um cogumelo específico, e eles recebem esse nome devido a essa afinidade. Em relação à estrutura molecular, a estrutura pentamérica possui 2 sítios de ligação, né, para a acetilcolina. Nesse caso aqui a gente tem um corte transversal e aqui uma visão por cima do receptor. Então, como eu estava falando aqui, a gente tem uma imagem transversal que dá para ver os 2 sítios de ligação.
acetilcolina, né, e ambos devem ligar-se à molécula de acetilcolina para o receptor ser ativado. Então, ele só pode promover a abertura do canal quando essas duas moléculas estão ligadas ao receptor. Cada subunidade atravessa a membrana 4 vezes, como eu falei, né? Cada subunidade dessa, ela atravessa 4 vezes, e aí isso aqui é uma subunidade, né? Outra e outra, por isso que é um receptor pentamérico. Quando comparado à transmissão sináptica induzida por receptores muscarínicos, os receptores nicotínicos medem uma transmissão excitatória mais rápida. A gente vai ver por quê. Com relação ao mecanismo, né, que ocorre nesse tipo de receptor, é chamado de mecanismo de comporta. Receptores controlam os eventos sinápticos mais rápidos do sistema nervoso. Neurotransmissor age na membrana pós-sináptica, ou seja, como a acetilcolina, e aumenta de modo transitório a permeabilidade para certos íons. Então, o neurotransmissor é liberado do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, que vai ter os canais iônicos controlados por ligantes, e quando o neurotransmissor se ligar no canal iônico, ele vai aumentar essa permeabilidade a íons. Aqui a gente tem um exemplo da placa motora, que é justamente uma fibra muscular com células pós-sinápticas, e aqui o neurônio pré-sináptico. Em vermelho temos as acetilcolinas, né? E em meio bege nós temos aí os receptores, que seriam os canais iônicos. Quando a acetilcolina se liga, ocorre aí uma permeabilidade maior de sódio e potássio, né, para o meio extracelular. E tudo isso vai levar ao que seria ali a contração muscular. Aqui só exemplificando o potencial de ação, né, a gente tem uma maior carga negativa no interior da célula e uma maior carga positiva no exterior. E quando vem um potencial de ação, que é justamente o impulso, né, nervoso, ocorre aí uma despolarização, começa a entrar mais sódio na célula, e para tentar voltar ao estado normal, ocorre uma repolarização, saindo aí mais íons potássio para poder equilibrar novamente, e no interior da célula ficar negativo e no exterior ficar positivo. E aí a gente voltar para aquele potencial de repouso, tendo equilíbrio ali entre os íons, né, mantendo essa carga. E o potencial de ação ele vai passando ali durante toda a membrana. Nesse daqui tem uma animação, vocês podem pesquisar por esse título, potencial de ação, 2 pontos de animação. Ele é bem didático e bem explicativo, certo? Vamos aos receptores acoplados à proteína G, é o segundo tipo de receptor. Esse R que está como receptor, que seria a substância endógena, o fármaco. G, a proteína G, quando ela é ativada, ela pode ativar uma enzima, canal iônico, né? E gerar segundos mensageiros que podem aumentar a liberação de cálcio, fosforilação de outras proteínas, ativação de enzimas e assim por diante causar uma cascata de eventos, né, que vão levar ao efeito celular. São conhecidos como receptores metabotróficos, né, por ter essa troca aí de metabólitos e está relacionado também ao metabolismo. Né? A gente vai ver que tem muitas funções que é relação de diferenciação celular, multiplicação, crescimento celular. Ou também são conhecidos como receptores, né, que atravessam 7 vezes a membrana heptahelicoidais. Consiste a maior família de receptores, temos aqui 7. É uma subunidade só, mas ela atravessa 7 vezes a membrana, né? O agonista, a substância endógena ou fármaco, se liga nesse local. Aqui nós temos a proteína G. A proteína G não é uma proteína só, ela tem 3 subunidades, alfa, beta e gama, certo? E são mais recorrentes receptores para vários hormônios, né, onde as transmissões aí são mais lentas, né, ocorrem em torno de segundos. Resposta amplificada, porém mais lenta. Amplificada no sentido de que o fármaco ou a substância se liga aqui, e aí você vai lançando diversos eventos e reações até causar mesmo aquele efeito satisfatório do efeito celular, que deve ser causado. Receptores nos quais os neurotransmissores lentos agem, né? GPRC é do inglês receptores acoplados à proteína G. Região N-terminal fica na parte externa, aqui é a membrana plasmática, a região
C terminal fica na parte interna. Como exemplo, nós temos receptor muscarínico de acetilcolina. A acetilcolina ela também chega a ser um transmissor aqui, utilizado como exemplo, porém ela não é para canal iônico, ela vai ser para o receptor acoplado à proteína G. Faltou aqui no caso a proteína G e suas 3 subunidades. Né? Classe única mais comum de alvos para fármacos terapêuticos, né? bem direcionado, utilizado. E aqui tem um link que vocês podem acessar numa animação sobre receptores acoplados à proteína G. Diferente dos receptores colinérgicos, né, os adrenérgicos são alvos das catecolaminas, hormônios derivados do aminoácido tirosina. Os receptores são ativados por seus ligandos endógenos, né, que seriam aí adrenalina e noradrenalina. Muitas células possuem esses receptores e a ligação de um agonista geralmente causará uma resposta simpática, diferente dos colinérgicos. Né? Receptores temos do tipo alfa, que tem 2 subtipos, alfa 1 e alfa 2. Tá? Se a gente vê aqui a membrana plasmática, o receptor acoplado à proteína G, aqui em amarelo, então tem do tipo alfa, né, que é tipo uma subfamília dentro dessa família de receptores. O alfa 1, olha, ele ativa a fosfolipase C, que vai ativar outras vias, outras enzimas, mas como resultado final seria a contração do músculo liso. O alfa 2, né, ele tem outros tipos de eventos que podem ter a inibição da liberação de transmissores ou a contração do músculo liso. Né? Temos também receptores beta, né, que possuem subtipos beta 1, beta 2 e 3. Só para a gente entender que dentro dos receptores acoplados à proteína G, a gente pode ter vários subtipos, né? E cada um deles tem uma função, né, para uma resposta celular específica. Do tipo beta, aqui não mostramos 3, mas contração do músculo cardíaco, relaxamento do músculo liso, né, glicogenólise. Principalmente tem fármacos que são antipertensivos, que eles são bloqueadores de receptores beta, né? Porque já que aqui ela faz com que haja contração do músculo cardíaco, e se a pessoa tem um quadro de hipertensão, né? Se eu consigo bloquear esse receptor, eu estou bloqueando mais a contração, né? Fazendo com que eu tenha ali uma resposta hipotensora. Existem vários tipos de proteína G, assim como vários tipos de receptores, né? Que interagem com diferentes receptores, né, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, e controlam diferentes efetores, né, porque a partir daqui que essa resposta que é gerada, esses eventos podem ser ativação de enzimas, abertura de canais de Gauss, de canais iônicos e assim por diante. Em relação à estrutura molecular, única cadeia polipeptídica, né, 7 alfa-hélice transmembrana, aqui só uma subunidade, né? Aliás, só uma cadeia polipeptídica, mas com 7 alfa-hélice aí. A proteína G é uma proteína de membrana que consiste em 3 subunidades, alfa, beta e gama, né? Tentando exemplificar nessa estrutura 3D, em que a subunidade alfa ela possui atividade de TPase. Essa atividade é bem importante para a gente entender como é que se dá o mecanismo de ação das proteínas G, certo? Um único complexo agonista-receptor pode ativar várias moléculas de proteína G de uma vez. O que seria isso? Digamos que aqui nós temos um receptor acoplado à proteína G. Vem um fármaco como substância, se liga a ele por afinidade. Ele vai mudar um pouco a sua conformação ativando a proteína G. E a partir daqui, a subunidade alfa, ela se separa da beta e da gama. A beta e a gama continuam unidas. Eu vou mostrar isso passo a passo. Mas aí, a partir do momento que ela é ativada e as subunidades são separadas, elas vão para diferentes locais para fazer a ação. Né? Ativar uma enzima, ativar uma proteína transportadora, um canal iônico. Mas enquanto a minha molécula e o meu fármaco estiver ligado aqui, podem vir outras proteínas G também serem ativadas. É isso que ele quis dizer. Complexo agonista, a minha molécula, o fármaco, o receptor, né? Agonista, lembrando que é aquele que vai realizar o efeito farmacológico ou fisiológico, pode ativar várias moléculas de proteína G de uma vez. Então, enquanto o agonista estiver aqui, eu posso estar ativando várias moléculas. A partir do momento que o agonista sair, né,
ele sai daqui do seu sítio de ação e aí deixa de ativar as proteínas G. Aqui só para exemplificar, né, a única cadeia polipeptídica, folhas alfa-hélice, mas que formam uma espécie de estrutura que lembra um canal iônico, né, mas não é um canal iônico. O agonista se liga, a proteína G que estava ligada aqui é ativada e vai se ligar a uma proteína efetora. Pode ser uma enzima, pode ser um canal iônico, para poder realizar aquela ação e ativar outros fatores dentro da célula. Aqui eu vou explicar um pouco do mecanismo de ação dos receptores acoplados à proteína G, né, os GPCRs. As proteínas G englobam uma família de proteínas residentes na membrana, cuja função é reconhecer os receptores que foram ativados e transmitir a mensagem para os sistemas efetores que geram uma resposta celular. Esse mesmo processo aqui tem outros esquemas mais à frente, mais detalhados e didáticos, né, para a gente poder ver o passo a passo. Então aqui a gente tem a proteína G com as 3 subunidades alfa, beta e gama, né? Lembrando que a subunidade alfa ela tem uma atividade GTPase, e a gente vai ver por que é importante essa atividade. Eu tenho aqui a proteína, né, que está lá junto ao receptor, o receptor recebeu um ligante e a proteína vai ser ativada. Na molécula da subunidade alfa, temos na subunidade alfa nós temos uma molécula de GDP, guanina de fosfato, né? E aí, quando ela é ativada, vem uma molécula de GTP e troca junto com essa molécula de GDP que sai da subunidade e a molécula de GTP entra. Quando a molécula de GTP entra, essa subunidade alfa ela se separa da beta e da gama, e vai realizar uma função. Troca da GDP por GTP, guanina trifosfato, guanina trifosfato, após a estimulação do complexo pelo receptor. Então aqui ela se torna ativada, dissociação da subunidade alfa ativada para estimular o adenilato ciclase, que no caso é uma enzima que está referente a outra cascata para gerar um efeito, né? E aí depois que essa proteína, né, a subunidade alfa, ela realiza a função, ela cliva essa molécula de GTP, que se a gente for pensar no GTP seria guanina trifosfato, então uma guanina ligada a 3 moléculas de fosfato, que está representado pelo PI. Como ela tem atividade GTPase, então ela quebra GTP e transforma em GDP, saindo um grupo fosfato. Se saíssem 2 grupos fosfato, ficaria GMP, que seria guanina monofosfato, certo? E aí ocorre a hidrólise do GTP pela atividade intrínseca da GTPase e ela volta à forma inativa, se ligando novamente à subunidade beta e gama, certo? No caso eu falei guanina trifosfato, mas na verdade a pronúncia é guanosina trifosfato. Que nem a molécula de ATP, né? A adenosina trifosfato, aqui nós temos a guanosina trifosfato, que é uma molécula que tem 3 ligações aí com moléculas de fosfato. E pela atividade GTPase, né? Atividade intrínseca de GTPase, ela quebra essa molécula, se tornando GDP, e aí volta à função normal, como estava no início. As proteínas G são classificadas de acordo com a estrutura e sequência da subunidade alfa, sendo a GS, a GQ e a GI de importância farmacológica. Então, dentro das proteínas G, né, GS, GQ, GI, GD, tem uma grande variedade, né? Então, esses tipos de receptores, eles fazem diferentes funções dentro da célula, né, naquele órgão ali, de acordo com a família da proteína G, porque a gente tem uma grande diversidade. Olha, aqui nós temos receptor, proteína G, alfa, beta e gama, com uma molécula de GDP, e aí ela sendo ativada, né, vai ser aí a subunidade alfa ligada a uma molécula de GDP, e a beta e a gama vai estar dissociada. A beta e a gama ela pode se ligar em outras moléculas efetoras, né, como canais iônicos, fosfolipases, adenilciclases, né, e por aí vai, dependendo da sua atividade.
A GI-alfa, né, ela se liga a canais iônicos. A GS-alfa, aumento do AMP cíclico, que é uma proteína que vai estar, uma enzima que vai estar relacionada com a diferenciação celular. A GQ-alfa, aumento de outro tipo de atividade de outra enzima, né, e por aí vai. É uma grande variedade, né, que só caberia a gente estudar se a gente fosse estudar as classes de fármacos bem especificamente. Aqui é para a gente entender como é a dinâmica, né, e quais as características. Aqui, no caso, é uma tabela com os principais subtipos da proteína G e suas funções, né? A GS-alfa, né? Receptores associados aos receptores para aminas e outros. Efetores principais, estimula a adenilciclase, aumento da formação de AMP. E aí tem ativados pela toxina da cólera, que bloqueia a atividade de TPase, impedindo assim a inativação. Então, dependendo do tipo de proteína G e sua função, a gente tem diferentes classificações aí, certo? Pronto, nesse esquema aqui ele está mais didático, ele mostra o funcionamento passo a passo dos receptores acoplados da proteína G. Membrana plasmática, temos o receptor, né, que atravessa a membrana 7 vezes. E aqui, no caso, é um hormônio, então seria uma substância endógena, certo? E aí o hormônio, ele entra em contato com o seu sítio de ação. O receptor muda de forma e a proteína G ela é ativada, né? A proteína G ela se liga que é o receptor ativado, né? Subunidade alfa, beta e gama, lembrando que a subunidade alfa ela tem atividade GTPase. A proteína G é separada e a subunidade alfa inicia uma reação em cadeia que altera o metabolismo da célula. Tanto a subunidade alfa ela pode realizar uma ação específica, como as subunidades beta e gama que estão unidas, certo? E aí uma nova... Bem, essa proteína G aqui, né, poderia ser uma GQ, GS, GI, né, dependendo da família e da ação. Ela foi ativada, né, e foi fazer seu papel dentro da célula. E como eu falei, enquanto o hormônio, enquanto a substância endógena ou fármaco estiver ligado, podem vir outras proteínas G se ligarem ao receptor também para serem ativadas. Então, uma nova proteína G se liga, o receptor pode ativar muitas proteínas G até o hormônio se desligar. O hormônio saiu do sítio de ação, então para aí toda a atividade, né, de estar ativando as proteínas G. Então, nós temos as formas ativas, elas vão direto, né, para ativação do alvo. Pode ser uma enzima, canal iônico, né, dentre outros fatores. Aqui ele exemplifica juntamente com a atividade da GTPase, que está sob unidade alfa. Estado de repouso, né, nós temos aqui um alvo 1 inativo, um alvo 2 inativo. Vamos imaginar que aqui seja um canal iônico e aqui uma enzima, né? Nós temos o receptor, a proteína G acoplada ao receptor, né? A subunidade alfa tem uma molécula de GDP aqui no sítio catalítico e as subunidades beta e gama. A função da proteína G. A proteína G consiste em 3 subunidades, alfa, beta e gama, que ficam ancoradas à membrana através de resíduos de lipídios fixos, né? Tá bem aqui na membrana. O acoplamento da subunidade alfa a um receptor ocupado por um agonista, ó. O agonista chegou aqui e se ligou no sítio de ação. Promove a troca de GDP ligado pelo GTP intracelular. Então, essa molécula de GTP está lá no meio intracelular. Quando o receptor é ativado, ocorre a troca. Sai a molécula de GDP e entra a molécula de GTP. O complexo alfa-GTP, ó, estão vendo aqui, foi ativado, então ela já se desliga das subunidades beta e gama. O complexo alfa-GTP, então, se dissocia do receptor e do complexo beta-gama, interagindo com uma nova proteína-alvo, que seria o alvo 1, né? Que pode ser uma enzima, como a adenilciclase ou fosfolipase C. Então, ele veio para cá e ativou esse alvo, certo? O complexo beta-gama também ativa uma proteína-alvo, que seria o alvo 2, que pode ser um canal iônico ou uma quinase. Quinases são proteínas que transferem grupos fosfato, né, para fosforilar
proteínas, enzimas, né, e assim ativar algumas funções. A atividade de TPase, beleza, ó, cada subunidade aqui, né, esse fato de subunidades e a subunidade alfa estão ativando alvos dentro da célula. A atividade de TPase da subunidade alfa aumenta quando a proteína alvo é ligada, né, resultando em hidrólise do GTP ligado ao GDP. Se eu já conseguir ativar a proteína alvo, então já consegui fazer minha ação. E aí, aquela molécula de GTP, né, ela acaba sendo clivada com liberação de um grupo fosfato, né, voltando a ter aí a molécula de GDP. O que faz com que a subunidade alfa volte a se ligar à subunidade beta e gama. Então, esse aqui é basicamente o mecanismo para ativação de um receptor acoplado à proteína G. Focando aí na molécula de GTP pela troca de GDP. Aqui mais uma vez, né, só exemplificando para poder fixar bem esse mecanismo de ação. Quando uma molécula sinalizadora se liga ao receptor acoplado à proteína G, a subunidade alfa da proteína G troca GDP por GTP, a subunidade alfa se dissocia das subunidades beta e gama e aciona uma resposta celular, né? Vai ativar uma enzima, canal iônico, dentre outras coisas. O GTP é hidrolisado em GDP e a molécula sinalizadora se solta do receptor, né? Poderia ser um hormônio, principalmente hormônio do crescimento, se eu não me engano, fármaco e outras substâncias endógenas, né? Quando ela se dissocia, ocorreu aí também por conta da hidrólise do GTP em GDP. A subunidade alfa se liga novamente ao receptor e subunidades beta e gama, né, voltando ao seu estágio de repouso. O único complexo agonista receptor pode ativar várias moléculas de proteína G de uma vez. Então, se eu disser que um complexo agonista receptor ele só pode ativar a proteína G apenas uma vez, né, uma única proteína G, aí estaria errado. A não ser que essa molécula agonista se ligasse, ativou uma proteína G e imediatamente ela já se desligasse, né? Só teria o tempo da proteína G fazer sua ação e depois já ser inativada e voltar ao estado de repouso. E tudo isso gera uma amplificação. A gente está ativando a proteína G para ativar outras vias. Alvos das proteínas G. Principais alvos das proteínas G, através dos quais os receptores acoplados à proteína G controlam diferentes aspectos da função celular. Elas podem ativar a adenilciclase, que é a enzima responsável pela formação de AMP cíclico, que está associado à divisão celular, né, também ativa outras vias. Fosfolipase C, enzima responsável pela formação de fosfato de inositol e de acilglicerol, DAG, também está associado à diferenciação celular. Pode ativar canais iônicos, particularmente os canais de cálcio e de potássio. As enzimas ROA/RO-quinase, sistema que regula a atividade das muitas vias de sinalização, controlam o crescimento e a proliferação celular, a contração da musculatura lisa, entre outros fatores. E pode estar ativando a proteína quinase ativada por mitógenos, né, a MAP-quinase, sistema que controla muitas funções celulares, principalmente aí a divisão celular. Então, assim, tem uma grande afinidade de proteínas G, de receptores e de vias, né, para funções específicas. Então, é um receptor, é um tipo de receptor que tem uma grande variedade de respostas dentro da célula. Aqui, só para exemplificar também, nós temos o receptor. Proteína G pode ativar canais iônicos, fosfolipase A2, fosfolipase C, adenilciclase, né, que são enzimas-alvo, e ativam outros fatores que são segundos mensageiros, né, que acabam ativando proteínas quinase também, que são proteínas para fosforilar outras proteínas, enzimas. E, de forma geral, os efetores são enzimas, canais iônicos, proteínas contráteis, tudo principalmente para proliferação celular, divisão, né? Vamos ao terceiro tipo de receptores, que são os receptores ligados a quinases, né? Medeiam as ações
de uma ampla variedade de proteínas mediadores, fatores de crescimento, citocinas, hormônios como a insulina. Como é a estrutura? Uma cadeia polipeptídica única, né? Uma única região transmembrana, então ela só atravessa a membrana uma única vez, né? Com as folhas, as alfa-hélice, né? Que são as estruturas helicoidais da proteína, e um grande domínio extracelular de ligação ao ligante. Essa parte extracelular vai ser o receptor, né? O sítio de ação, e a região intracelular que vai desencadear toda a resposta. Então nós temos aqui a região N terminal pelo grupamento amina, com o sítio de ação, uma única região transmembrana, com o C terminal, e aqui é o domínio catalítico. Quando a gente diz ligados a quinases, é porque aqui tem enzimas quinases que fazem a fosforilação, né? E aí acaba ativando uma via específica. A fosforilação de proteínas é um mecanismo-chave para controlar a função de proteínas. Então, quando eu acabo adicionando o grupo fosfato a uma proteína, muitas vezes eu posso estar ativando uma ação delas. Então, por isso que são importantes esses receptores, para a gente poder entender o mecanismo de ação. E nesse caso aqui, fosforilação de proteína, receptor com enzima, ocorre a fosforilação pela ação das quinases, que vai desencadear toda uma resposta para gerar uma transcrição gênica, síntese de proteína, e ali tem um efeito celular. Esse aqui é muito mais demorado, ocorre em horas. Receptores de citocinas, né, principalmente. Como eu falei, citocinas são moléculas, né, do sistema imunológico que acabam ajudando em diversos fatores, tanto na indução de respostas inflamatórias, indução de resposta imunológica, supressão também. Quais são os papéis que esses tipos de receptores possuem? Né? Possuem papel importante em controle da divisão, crescimento e diferenciação celulares, inflamação, reparação tecidual, apoptose. Os principais tipos de receptores temos receptores tirosina quinase, que são receptores de insulina, né? Então a insulina vem aqui para poder realmente se ligar a esse receptor e desencadear toda a resposta. Serina treonina quinase são relacionados a fator de crescimento transformador. Receptores de citocinas, receptores associados a guanilil ciclase e dentre outros. Em relação a mecanismos da fosforilação proteica e da cascata de quinases. A fosforilação de proteínas é um mecanismo-chave para controlar a função de proteínas em respostas celulares. Então, nós temos que a fosforilação ela é realizada pelas quinases e a desfosforilação pelas fosfatases. Quando a gente está estudando desenvolvimento de fármacos, tem-se um mapeamento das complexas interações por estudos de farmacodinâmica. A gente compreende ali as moléculas sinalizadoras envolvidas em efeitos de fármacos e processos fisiopatológicos, como oncogênese, neurodegeneração, inflamação. Daí a gente consegue entender melhor como seria o mecanismo de ação, realizado isso. No caso dos mecanismos de fosforilação proteica da cascata de quinases, em muitos casos a ligação do ligante ao receptor leva à dimerização. O que seria isso? Nós temos aqui receptor ligado à quinase, onde ele tem só uma estrutura polipeptídica, aqui nós temos um só receptor, aqui como exemplo de uma substância endógena, um fármaco. No caso, o fator de crescimento ele se liga ao domínio receptor extracelular, que tem um sítio de ação. E a partir do momento que ele se liga, ocorre aí o que seria a dimerização. Outro receptor também se liga, que também foi ativado, e a partir dali vai gerar a resposta. A associação dos dois domínios quinase intracelulares, aqui nós temos a região C-terminal com a atividade catalítica da quinase. E aí quando você tem essa dimerização, ocorre uma autofosforilação. Pontos de ancoragem de alta afinidade para outras proteínas intracelulares. Então, esse resíduo de tirosina, eles são fosforilados pela atividade quinase,
e aí vão se tornar um ponto para outras proteínas intracelulares entrarem em contato e desencadear a resposta, gerando aí uma cascata de transdução de sinal. Então aqui nós temos como exemplo, né? Essa daqui é a via do fator de crescimento RAS, RAF, proteína ativada por mitógeno, MAP quinase. O fator de crescimento se liga ao domínio receptor, alfa-hélice transmembrana, domínio tirosina quinase, né? Tem um resíduo de tirosina e acaba tendo aí essa função de quinase. Quando se liga, ocorre a dimerização, né? Mudança de conformação ocorrendo a dimerização. E depois que tem a dimerização, ocorre a autofosforilação. A quinase não adiciona grupos fosfato, não realiza a fosforilação. Então esses domínios aqui eles estão autofosforilados. Daí ocorre que a ligação da proteína de domínio SH2 reconhece esse domínio autofosforilado, se liga e ocorre a ativação da proteína RAS, né, trocando GDP por GTP, fazendo fosforilação de outras proteínas, RAF, MEC, MAP quinase, até levar a fatores de transcrição, que é a função principal da transcrição gênica, e a partir dali você tem principalmente a divisão celular, certo? E só para frisar aqui que essa proteína de domínio SH2 ela reconhece os resíduos de fosfotirosina. Esses resíduos de tirosina que estão fosforilados. Então, tudo isso, desde a ligação do receptor, dimerização, autofosforilação, ligação da proteína e ativação de toda a cascata para gerar a transcrição gênica, que vai ajudar ali na divisão celular. Aqui, um papel central das cascatas de quinase na transdução de sinais, né? A gente tem aqui receptores acoplados à proteína G, que acabam ativando diversos mensageiros, né? Receptores, né? Ligados a quinases, principalmente, que acaba ativando as cascatas de quinase. Proteínas-alvo são enzimas, receptores, canais iônicos, transportadores, fatores de transcrição, proteínas contráteis, mecanismos de segregação, e como resposta nós temos respostas fisiológicas, imunológicas, apoptose, transformação maligna, crescimento, diferenciação. Temos várias respostas aí dentro da célula. E por último nós temos os receptores nucleares, né? Fatores de transcrição ativados por ligandes. E uma característica bem diferente dos outros receptores, que eles não se ligam a nenhum receptor de membrana. Eles conseguem atravessar a membrana, né? Então tem uma característica lipossolúvel. Se liga ao receptor nuclear para poder levar o núcleo, né? E lá acabar inibindo ou ativando a transcrição gênica. Podem interagir diretamente com o DNA, né? A gente vai ver que na estrutura desses receptores tem uma parte da estrutura que se liga ao DNA, que reconhece. Não estão incorporados na membrana, como os receptores acoplados à proteína G ou os canais iônicos, ou também os receptores ligados à quinase. São encontrados na fase solúvel da célula, né, no citoplasma, e são alvos importantes de fármacos. Responsáveis pelos efeitos biológicos de 10 a 15% de todos os fármacos de prescrição. O seu efeito ele é mais duradouro, né, porque você acaba tomando aquele medicamento para ele ativar a transcrição gênica, tem todo o processo, né, de duplicação, transcrição, tradução de proteínas. E efeitos biológicos de 10 a 15% de todos os fármacos, né, principalmente relacionados à sinalização endócrina e regulação metabólica. E como seria a estrutura desses receptores? Né? Todos os receptores nucleares são proteínas monoméricas, tem apenas uma estrutura, né, sua unidade, que compartilham características estruturais similares. Então nós temos aqui, né, o que seria aí a estrutura monomérica do receptor para a gente entender as suas diferentes regiões e quais suas funções. Na região A, F1, N-terminal, né, por ter o grupamento amino aí na cadeia de aminoácidos, ela possui uma maior heterogeneidade, uma região coativadora de AF1, se liga a fatores de transcrição específicos das células que modificam as propriedades dos receptores. Esses fatores de transcrição
são fatores que podem estar ativando a expressão gênica ou inibindo, certo? Aqui nós temos um domínio central de ligação DNA, conhecido aí como dedos de zinco, e essa região que reconhece aquela sequência do DNA, que é justamente onde a gente pode chamar de elementos responsivos a hormônios, né? Como as substâncias endógenas que ativam os receptores nucleares são hormônios, então esses hormônios vão estar relacionados na síntese e na expressão de uma proteína, que essa proteína tem uma sequência específica no DNA ali daquela célula, e aí nós temos esses elementos responsivos a hormônios. Região de dobradiço, né, que se tem ali a locomoção das regiões do receptor. Também pode ocorrer dimerização com outros receptores nucleares, né? Temos aqui o domínio de ligação ligante na região coativadora F2, né? E extensão terminal. Aqui seria só uma representação, né, da organização estrutural de um receptor nuclear. Porção N-terminal aqui a porção que se liga ao DNA, então seria essa porção aqui, que tem a sequência do DNA onde ele acaba reconhecendo. A região de dobradiça, aqui é a região dominante de ligante também. No caso, essa região F2, ela se liga ao hormônio ou ao fármaco em si, e aí a região C-terminal. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como seria nessa estrutura, né? Uma estrutura em 3D. Controle da transcrição genética RH, elementos responsivos a hormônios. São pequenas sequências de DNA a que os receptores nucleares se ligam e modificam sua estrutura, sua transcrição genética. No núcleo, o receptor acoplado ao ligante recruta grandes complexos de outras proteínas, que são os coativadores ou correpressores. O que seriam isso? Ele modifica a expressão genética, né, pelos domínios AF1 e AF2. Né? Quando a gente tem coativadores, né, esses complexos de proteínas, quando o ligante se liga ao receptor, esses coativadores eles vão garantir a disrupção da cromatina. A cromatina seria o quê? É quando o DNA está bem condensado, né, com as histonas, né, justamente quando tem o formato de cromossomo. E se a gente tem a disrupção, seria o desnovelamento, justamente para ter expressão, a transcrição aí de uma região específica, que é o elemento responsivo ao hormônio. Então, esses coativadores ajudam na disrupção da cromatina quando o meu ligante ele tem a função de ativar a expressão de um gene. Caso esse ligante ele tenha como função inibir a expressão do gene, então ele vai acabar ativando correpressores, que ao invés deles desnovelarem a cromatina, eles vão condensar mais ainda, e aí inibe a expressão gênica, né, daquela proteína específica. Esse daqui é uma animação, né, é um vídeo que mostra como agem os receptores nucleares, né. Ele é bem interessante. Ele vai mostrar que o receptor ele consegue o ligante ele consegue atravessar a membrana, se encontra com o receptor aqui no citoplasma que leva esse ligante até o núcleo, e lá o receptor acaba interagindo com aquela sequência específica de DNA. Aqui seria só um resumo, né, para revisar todos os tipos de receptores e suas características. Localização, todos na membrana, menos receptores nucleares que são intracelulares. Os efetores, canais iônicos, são canais iônicos, né? Quem vai efetuar a ação de receptores acoplados à proteína G pode ser um canal, uma enzima. Receptores ligados à quinase são proteínas quinase. E os efetores em receptores nucleares são a transcrição gênica. Acoplamento direto, né, por proteína G, ligados à quinase por proteína, aliás, de forma direta também, por via DNA. Alguns exemplos: receptor nicotina de acetilcolina, como nós vimos, receptor muscarínico para acoplar da proteína G, receptores de insulina e aqui receptores de esteroides. Estrutura: tem ali as subunidades para formar o poro, né, 5 subunidades.
duas alfa, uma beta, uma gama e uma teta. Receptores acoplados à proteína G, lembrando que tem 7 hélices transmembrana. Receptores ligados à quinase, vai ter ali só uma hélice transmembrana e lá na parte interior teria o domínio quinase. E os receptores nucleares é uma estrutura monomérica. Pronto, essas aqui são as principais famílias de receptores e dentro de cada uma delas, aqui tem alguns exemplos, mas a gente tem outros tipos. E aí é importante a gente saber, né, como é que eles funcionam, porque caso a gente venha ter conhecimento de um fármaco específico, a gente sabe como esse fármaco ele pode estar atuando. Se ele vai atuar como ligante, né, controlando canais iônicos, se ele se liga a receptores acoplados à proteína G, ligados à quinase e assim por diante. Obrigado.